Ah, mas não deve importar tanto. É apenas um personagem dentro de um jogo mesmo. Depois tem uma voz falando: Ei, acorda, Lennox! Hã? Capítulo 2. O capítulo começa com o Prota lembrando da sua última memória antes de ir para outro mundo. Foi uma tela de carregamento do jogo. Quando a tela carregou, uma luz negra começou a sair do monitor. O Prota então perdeu a consciência por conta da pressão e foi sugado para dentro. Enquanto ele está pensando, um homem barbudo grita: Acorda, Lennox! Enquanto agarra o corpo que o Prota possui, que se chama Lennox, e dá um soco no Lennox. O Prota então pensa: é tão patético quando deveria ser. Eu me tornei o personagem que eu criei. O barbudo começa a reclamar: Seu filho tá na hora de trabalhar ainda se você tá dormindo. Você precisa apanhar para voltar a ser, Lennox. Ele sai e fala para o Prota andar logo e levar as peças para a sala de reunião. Quando o barbudo sai, os funcionários começam a zoar o Prota. Falar que como um merda, igual ele, conseguiu dormir até o supervisor chegar. Aí o careca fala: Deixa ele vai morrer logo de qualquer forma. E quando os figurantes estão zoando o Prota, aparece o barbudo e manda eles andarem logo. Então todos os funcionários vão logo correndo e pedindo desculpa. Na porta do barbudo para um funcionário chamado Van e pergunta se o Van fez o pedido da víbora. O Van fala que sim e irá trazer assim que chegar. E o Prota fica pensando que o nome Lennox é o personagem que ele criou para se divertir no jogo e que não pode acreditar que ele ficou preso nesse corpo. 3 dias se passaram desde que o Prota parou nesse lugar, que parece algum tipo de fábrica. Ele ainda não sabe muito, mas já se acostumou com a rotina. Ele acorda antes do sol nascer e trabalha quase desmaiado de exaustão. E antes de dormir, recebe um pote de arroz, que parece mais restos do que comida de verdade. E mesmo que ele tente falar com os outros, eles apenas o ignoram. Parte disso é porque eles estão trabalhando sob supervisão do chefe. Mas acima disso, é porque eles veem o Prota como um homem morto. Então nos pensamentos, o Prota fala que eles não estão errados, já que um corpo assim, ele não vai viver mais que alguns dias. Enquanto o Prota está descansando no chão, aparece o barbudo novamente e fala: Ei, você aí, o que tá fazendo? Você de novo, Lennox? Seu merdinha, levanta logo. Interrompendo o barbudo, o Prota começa a tossir sem parar. O barbudo fala com o Van que parece que o Prota vai morrer logo. E é bem desagradável de ver. Pegue ele e coloque em algum canto. O Prota pensa que nessa situação extrema, um tipo que foi capaz de manter a sanidade deve ser pela força de vontade que ele colocou no personagem. O barbudo dá uma ajoelhada no Prota e fala para ele andar logo e sair dali, e que eles estão ocupados e não é para ficar no caminho. Então o barbudo vai saindo de perto do Prota e enquanto xinga outro funcionário. E o Prota pensa que várias doenças e sintomas estão o matando. A única coisa boa é que enquanto esse corpo tem diversas desvantagens, o talento de magia dele deve ser. E se ele conseguir liberar essa habilidade, ele poderá escapar desse lugar. E ele pensa se deve tentar sair. Porém, para escapar, ele precisa saber a estrutura do local. E no final, foi bom ninguém prestar atenção nele. E entra numa porta atrás dos funcionários. Dentro da porta, ele vê uma outra porta com uma luz e vai em direção a ela. Lá dentro, ele vê 2 funcionários dando uma tragada de um cigarro, enquanto xingam e falam mal do seu subordinado. O de cabelo laranja então fala: